Novamente, boa noite. Peço que aqueles que estão lá atrás em pé, que possam tomar os seus lugares. O tema dos hinos dessa noite é confiança em Deus. Vou ler aqui a passagem de Lamentações 3:23, que diz o seguinte. Na verdade eu vou pegar direto do 22 para dar o sentido no 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O primeiro hino dessa noite é Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. A antiga melodia. De manhã cantamos um hino novo com a nova melodia. Agora vamos cantar a que já conhecemos. Tu és fiel, Senhor.
Amém. Convidar o irmão Orlando para nos dirigir a Deus em oração. Pai Santo, Deus de amor, estamos gratos, Senhor, por esse dia que tivemos. Também, Senhor, porque aqui estamos, Senhor, na sua casa, Senhor, para te louvar. Nós, Deus Pai, nós te pedimos nesse momento, aceita o louvor e a gratidão nos nossos corações, no nosso culto e louvor a ti, Senhor. Nesta noite, o Espírito Santo, Pai, possa estar falando no nosso coração. Que a tua vontade esteja gravada em nossa mente e em nossa vida, Senhor. Que cada dia possamos estar na sua presença. É que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora do cantor cristão, 451. Os que confiam. Aqui está no Senhor, mas o hino é só os que confiam. Convido a igreja a se colocar em pé. É um hino bem alto e vai exigir um pouquinho de nós. 451, os que confiam. Yeah.
Amém. Avisos. Ulisses. Boa noite. Gostaria de reconhecer se tem alguém pela primeira vez. Tem alguém pela primeira vez aqui desse lado visitando a igreja? Não? Todos de casa? Então tá bom. Tem alguém pela primeira vez aqui desse lado? Então tá bom, todos sejam bem-vindos. A gente vai estar relembrando alguns avisos, né, rapidamente aqui. Então só para lembrar os horários de culto aqui da igreja, todo domingo de manhã às 9 horas, e aí logo após tem a escola dominical, todo domingo à noite às 19 horas culto, e na quarta-feira às 19h30 tem culto de oração. Então normal essa semana. No próximo sábado não haverá soldados de Cristo, também não haverá jovens também no próximo sábado, porque nós temos as conferências de casais. Então como é que vai funcionar se você não veio de manhã? Lembra? A conferência vai ser lá na Igreja Esperança. Todos os casais e casais de noivos também estão convidados a participar. Vai ser das 10 da manhã até as 5 da tarde. Você precisa ter um investimento de R$10 para o material didático. E o almoço é por sua conta lá também. Aí como é que funciona? Tem uma lista lá no balcão. Pelo que eu vi lá na lista, ninguém colocou que precisa de transporte. Mas você precisa hoje à noite, seria bom, assim que terminar o culto, você que vai ter uma reunião lá em cima, tá bom? Então depois de terminar o culto, passou aí uns 10 minutinhos, você sobe para a reunião, que vai ter algumas coisas que o pastor Rodrigo vai estar falando referente à conferência. Mas então, olha só, terminando o culto, se você quiser chegar, você está convidado, você que está visitando também pode colocar o seu nome. O tema é Juntos Somos Melhores. É muito bom você participar. No ano passado foi uma bênção. Então você pode colocar o seu nome lá no balcão. É só lembrando sobre o almoço, tem várias opções, porque tem shopping lá do lado, tem vários restaurantes, né? A gente vai estar junto lá, qualquer coisa você procura. Então vai estar a reunião, qualquer dúvida também você pode perguntar. Então lembra, é sábado que vem, às 10 horas da manhã, lá na Esperança. Então se você precisa de transporte, você tem que marcar lá na lista, tá bom? Agora é o que eu falo, assim que terminar o culto. Aí no próximo domingo normal, ensaio do coral às 17 horas. Então aqui na igreja, no final desse mês, nós vamos ter conferências missionárias. Como é que vai funcionar? Vai iniciar na última sexta-feira, às 19h30, que é dia 28. Dia 29, sábado, vai ser às 19 horas o culto. E no domingo, os horários de culto normal. Vai seguir a conferências missionárias. Só para lembrar os irmãos, né, tem vários missionários, né, tem vários, eu acredito, deve ter em torno de uns 4 missionários que vai chegar na região, em torno de 4 ou 5. Então eles vão rodear, na verdade, as igrejas da região. Então cada dia vai ter um missionário pregando e apresentando também sobre o trabalho. E também vai ser um desafio para a igreja. No sábado de manhã, na última semana, vai ter o café com os homens. Então como é que vai funcionar? Todos os homens estão convidados a chegar para tomar esse café, não tem nenhum custo, e também junto vão estar as igrejas, né, que a gente tem comunhão, e também os missionários. É um momento muito legal, porque abre para perguntas e você pode ter comunhão. Então todos os homens estão convidados, isso é 9 horas da manhã. Então reunião da diretoria, dia 5. Aí dia 6 de outubro, que é sábado, assembleia geral para todos os membros acima de 18 anos, às 19 horas. Então todos os membros estão convocados a chegar. Então como é que vai ser no dia 12 de outubro, dia das crianças? Nós vamos ter 2 programações. Então só lembrando, dia 12 aqui na igreja, tá bom? Então que horário que vai ser? Vai ser... Cadê o horário ali agora? Às 14 horas, né? Aqui na igreja, dia 12. Então, para crianças de 4 a 11 anos. E o que vai ter? Vai ter brincadeiras, doces e muito mais aqui na igreja. E no dia 13 vai ser na escola aqui do lado. Então, vai ser aberto para o bairro. Então, só lembrando que, como a gente tinha falado hoje de manhã, é uma grande oportunidade para a gente estar servindo, né? E você está ajudando, e a gente está... essa oportunidade de estar pregando o evangelho para o bairro, né? E essa programação das crianças. E aí, olha só, como você vai estar ajudando e participando? Lembra, se você tem filhos, seus filhos vão participar também lá na escola. Agora você está convocado a chegar, porque lá vai ter várias coisas que pode acontecer e sua presença é muito importante. Olha só, irmãos, o que vocês precisam estar fazendo? Lembra? Já está orando pela essa programação. Se
Se você tem alguma ideia para servir, chega para a diretoria da igreja para falar, procura a Adriele. Se você tem como servir com alguma coisa que você está disposto a fazer, alguma ideia, procura a Adriele. E se você também tem doações para fazer, também pode procurar a Adriele para esse dia. Eu acredito que logo ela vai estar marcando algumas reuniões, né? Acredito na próxima semana alguma coisa para a gente estar conversando sobre isso. Mas está aberto para doações, para o dia 13. E acampamento de jovens, os jovens acima de 13 anos, né? Então pode se inscrever, tem vaga ainda. Só lembrando que você precisa pagar em dia, senão vai ter juros. Procura o Natan para fazer a inscrição. Então esses são todos os avisos. Então a gente vai estar orando agora pelos dízimos e ofertas. Eu vou pedir para o irmão Paulinho estar orando. O Juscelio tem um aviso. Orar pela cirurgia do irmão Anderson amanhã. Tá bom. Aqui vai fazer a cirurgia para tirar aquela... Tá. Aí vai com uma bota, certo? Tá bom então. Então, Paulinho, ora pela cirurgia do irmão Anderson, dízimos e ofertas. E só lembrando, você que vai dar o dízimo, vem pelo meio e volta pelo meio, porque tem problemas laterais, tá bom? Pode orar, irmão. Obrigado, Senhor, por essa noite. Deus, por estarmos aqui para prestar culto de adoração ao Senhor, através dos nossos louvores, Pai. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do irmão Anderson, que está precisando da recuperação, que o Senhor tem sabedoria aos médicos, também, ó Deus, que estarão fazendo a cirurgia e que ele possa estar recuperado em breve, Deus, para a tua glória. Cuidado, Pai. Também com relação aos dízimos e às ofertas, que o Senhor continue abençoando esta igreja e que esse dinheiro, Pai, seja bem administrado em prol do teu evangelho. É isso que te pedimos, que o Senhor fale conosco através da tua palavra nesta noite. Amém. (368) do cantor cristão, Confiança. Vamos cantar a primeira estrofe, os instrumentos vai cantar a segunda estrofe, ou vai tocar a segunda estrofe e o coro. Na terceira, eles vão tocar novamente. Enquanto isso, vocês meditam na segunda estrofe. Na terceira, eles vão tocar novamente e os irmãos vão se cumprimentar. E depois retornamos na quarta estrofe cantando todos juntos. Para isso, coloque-se em pé, que o hino é muito alto. Mais alto do que o segundo. Então, cantamos a primeira, segunda estrofe, só os instrumentos tocam. Enquanto isso, vocês meditam na letra que ele vai passando. Na terceira, eles vão tocar novamente, nós nos cumprimentamos e na quarta, cantamos todos juntos. Confiança. Sobre a
último hino dessa noite, 322, Cristo valerá. Vamos cantar somente a primeira e depois a terceira estrofe. E as crianças já podem, quando começarmos a cantar, já podem descer para o cultinho, de 4 a 8 anos. Podem descer para o culto infantil. Cristo valerá, primeira e terceira estrofe. Amém. Pastor? Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. Peço que você abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Enquanto nós nos preparamos para celebrarmos a ceia do Senhor nessa noite também, vamos ter o nosso tempo de meditação, estudo da palavra de Deus. Obrigado. 1 João capítulo 3. E eu acho que você já deve saber qual é o propósito da escrita de João. Qual é a motivação que João tem quando ele escreve a sua primeira carta? E a razão pela qual João escreve a sua primeira carta é para destacar as marcas de um verdadeiro cristão. O versículo que nós temos usado como versículo-chave é: estas coisas vos escrevi para que saibais. O objetivo de João é esclarecer e diferenciar o verdadeiro do falso. Eu me lembro de algum tempo atrás estar andando pela 25 de março. Quem já foi para lá? Olha só. Alegria de muitos e sofrimento de outros muitos, né? Um lugar que, principalmente na reta final do ano, se torna quase impossível de se locomover. Mas tenho que concordar que com preços até certo ponto vantajosos, vale o sofrimento, né? Mas eu me lembro que andando por ali uma vez, eu passei por uma loja e eu vi um tênis que custava R$600, que ali naquela loja estava sendo vendido por R$50 ou R$60. E naquela hora eu olhei assim, isso há muito tempo atrás, né? Na minha ingenuidade da época, né? Falei, puxa, que barato esse tênis, né? E cheguei até lá e comecei a dar uma olhada, sabe, como quem não quer nada, né? Você encosta assim, aí você pergunta, quanto é? Né? Aí ele, é 30? Não, não é 30 não. 30 reais, né? Não, foi R$60. Eu falei, sério, mas está muito barato, né? Aí eu perguntei, na minha ingenuidade, é original? Aí ele falou, é réplica. E eu peguei aquele produto e comecei a dar uma olhada e falei, puxa, agora eu entendi o significado de réplica. É uma palavra bonita para pirata, né? Você percebia na colagem que era
uma coisa de má qualidade. Na costura, provavelmente aquele tênis não duraria muitas semanas no pé de quem o comprasse, né? Mas existia diferenças marcantes entre o produto original e o produto falso. Irmãos, essa é a preocupação de João quando ele escreve a sua carta. A sua carta inteira nos apresenta o perfil do que é um cristão verdadeiro. Ele não quer que você fique em dúvida com relação a um assunto tão importante como esse. Um assunto que determinará onde você vai passar a eternidade. E se tem uma coisa que você não pode sair daqui nessa noite com dúvida, é com relação de onde você vai passar a eternidade. É um assunto de extrema importância e deve ser esclarecido hoje, agora. Pare de adiar algo que é tão importante para a sua vida. E conforme as palavras do próprio João aqui na sua carta, ele apresenta duas categorias de pessoas presentes no nosso mundo hoje. Ele apresenta primeiramente aqueles que são conhecidos como os filhos de Deus. E por outro lado, ele apresenta aqueles que são conhecidos como os filhos do diabo. E tanto um quanto o outro grupo, eles têm características que os marcam. Eles têm características que os diferenciam um do outro. Isso significa que quando alguém afirma que é um cristão, quando alguém afirma que é um filho de Deus, segundo as palavras de João, nós devemos olhar para a vida desse indivíduo e nós devemos procurar na sua vida certas marcas, certos elementos essenciais devem estar presentes na vida daquele que diz ser um filho de Deus. Irmãos, nós vivemos numa época de uma religião muito falada e pouco vivida. Uma religião que não transforma, que conforma. Uma religião que não traz qualquer diferença ou impacto na sociedade. Se você for verificar o índice de pessoas que se afirmam cristãs no nosso país, esse índice é grande. Mas por que nós não vemos isso sendo refletido em qualidade de vida na nossa sociedade? Porque muito diz, mas poucos vivem o cristianismo autêntico. E aqui no capítulo 3, irmãos, João está dizendo para nós que os cristãos, eles manifestarão duas características marcantes. Quais são elas? Justiça e amor. Essas duas características são os alicerces, as bases que irão autenticar se aquilo que você diz é uma verdade. Essas duas características pertencem àquele grupo que eu falei para vocês, que são os testes morais, os testes comportamentais. João divide a sua epístola em 3 testes basicamente, mas nós temos colocado em 2, sendo que o obediência nós estamos colocando dentro do comportamental. Mas você percebe o teste doutrinário e o teste comportamental. Dentro do teste comportamental, 3 características devem estar presentes: obediência, justiça e amor. Na semana passada, nós olhamos para a característica que deve estar presente na vida do cristão, que é a justiça. Olha lá no versículo 7 do capítulo 3. João diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E no versículo 10, irmãos, ele vai resumir a essência do capítulo todo. No versículo 10, ele vai fazer uma transição entre o primeiro assunto de vivência na justiça para o segundo assunto, que é a vivência no amor.
E ele diz o seguinte no versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus. Estão ouvindo esse barulho ou sou só eu? Não é aqui? Então tá bom, porque eu pensei que fosse alguma coisa aqui no púlpito que está fazendo barulho, porque às vezes pega no microfone. Se eu bater aqui, ó, tá vendo? Mas eu não estou tocando nele dessa vez, né? Versículo 10 ele diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E aqui vem a transição: nem aquele que não ama o seu irmão. Então as marcas que mostram que você verdadeiramente é um cristão é que você terá uma vida justa. Isso não significa, nós vimos na semana passada, uma vida perfeita. Perfeição somente no céu. Se você estiver procurando perfeição neste mundo, você nunca será, e você nunca vai se relacionar com pessoas perfeitas neste mundo. Mas você pode se relacionar, e você deve ser uma pessoa justa. E a segunda marca, o segundo pilar da fé, uma vida de amor. Irmãos, é interessante porque essa não é a primeira vez que João aborda o assunto do amor. Volta no capítulo 2 para você ver. Capítulo 2, versículo 7. João diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Verso 9: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele tratou isso no capítulo 2, e nós já estudamos isso quando nós passamos pelo capítulo 2. Fica claro então, irmãos, que qualquer pessoa que afirma ser um cristão, mas não manifesta amor pelos irmãos em Cristo, essa afirmação é uma mentira, é uma afirmação falsa. Então, assim como João já fez em outros momentos na sua carta, mais uma vez, quando nós chegamos no capítulo 3, ele volta a tratar o mesmo assunto do amor. E é interessante nós notarmos que essa é uma característica peculiar de João. João, ele trata os mesmos assuntos capítulo após capítulo. Vocês já perceberam isso, né? Ele fala sobre obediência, depois ele fala sobre amor, depois ele fala sobre justiça, depois ele fala sobre crer em Deus da forma adequada. Depois ele repete os mesmos assuntos. E ele vai transitando sobre os mesmos assuntos, mas cada vez que ele toca num assunto novamente, ele se aprofunda mais um pouco e ele estica mais o assunto, ele esclarece mais o assunto, mas ele vai sempre tocando nas mesmas bases. Nós vimos os mesmos elementos de assunto sendo tratado no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e olha no capítulo 4, versículo 7, para você ver sobre o que ele vai falar de novo. Capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, no versículo 7 e depois versículo 8: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, fica claro para nós aqui que o amor para o cristão é muito mais do que um dever. Eu me lembro que muitas vezes nós, brincando, né? Quando jovem a gente falava: a Bíblia fala que você tem que me amar. E o outro dizia: eu só te amo porque a Bíblia diz, então. Não é desse jeito. A Bíblia diz que nós devemos amar? Claro que diz. Mas amar para o cristão
É mais do que uma mera obrigação. Amar para o cristão é evidência de salvação. E isso faz toda a diferença. É evidência de que você nasceu de novo. É evidência de que o seu Pai é o Deus que ama. E se Ele ama, o amor de Deus será derramado também no seu coração. Essa é a essência do cristianismo. E o versículo 11 diz, olha lá, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio. A essência do cristianismo desde o princípio, desde a sua base, desde o proto-evangelho, quando o evangelho estava começando, quando o evangelho estava nascendo, a essência do evangelho sempre foi o amor. Por isso que ele diz, foram essas coisas que vocês ouviram desde o princípio. Se você voltar no capítulo 2, versículo 24, ele fala, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Ou seja, João está deixando claro aqui, irmãos, que a mensagem do evangelho nunca muda. Não tem alteração nenhuma. A mesma mensagem que os apóstolos têm pregado desde o início dos seus ministérios tem sido uma mensagem de amor, obediência e vida justa. O evangelho que os apóstolos pregaram nunca mudou. Sempre foi um evangelho de amor, justiça e vida justa. No entanto, irmãos, alguns anos mais tarde, conforme nós vemos no relato de João aqui, parece que surgiram falsos mestres dentro da igreja, pregando uma nova mensagem. Pessoas que estavam dizendo que essa questão de amor não é necessário estar presente dentro da vida da igreja. Pessoas que estavam ensinando um conhecimento superior de Cristo, um relacionamento superior com Cristo. Estavam negando a divindade de Cristo, estavam negando até mesmo, olha só, os seus próprios pecados. Estavam negando que eram pecadores, estavam negando e distorcendo a essência do evangelho. Então João se levanta na sua carta e diz, olha, o que vocês precisam fazer é voltar para as bases essenciais do evangelho original. Pare de dar atenção a falsos pregadores, a falsos mestres que têm pregado algo diferente do que vocês receberam dos apóstolos lá no início. O que vocês ouviram desde o princípio sempre foi o mesmo evangelho. Não aceite essas novas revelações, essas novas interpretações. E na verdade, irmãos, essa é uma marca das seitas e dos hereges. Eles sempre apresentam e falam sobre duas coisas. A primeira, geralmente eles vão dizer que somente eles possuem a salvação. É a marca de uma seita, é a marca de um herege. Eles vão dizer que só naquele grupo as pessoas podem ir para o céu. Qualquer um que pertencer a outro grupo não tem a salvação, porque a salvação é restrita, é exclusiva àquele grupo em particular. E sabe qual é a segunda marca de uma seita e de um herege? É que eles geralmente receberam uma nova revelação. De alguma maneira um anjo, alguma coisa veio, um outro livro apareceu que estabeleceu uma nova visão da fé. E se você estudar a história de Ellen White, Joseph Smith, Charles Russell, você vai perceber que todos eles têm em particular uma revelação além da palavra de Deus. Mas o que João está dizendo aqui, irmãos? Qualquer nova revelação não é verdadeira. Se alguém disser para você que a interpretação para se ter determinadas práticas está num outro livro que não esse, saiu do evangelho original, saiu do significado das escrituras, porque a fé foi de uma vez por todas entregue aos santos e não há nada que precise ser acrescentado, nada.
A Bíblia, ela é suficiente para tudo na nossa vida e para a condução do seu povo e da sua igreja. Não é à toa que Apocalipse termina com uma forte advertência dizendo que qualquer um que acrescentar ou tirar qualquer coisa das Escrituras será severamente julgado por Deus. E eu tenho pena dessas pessoas, porque tem acrescentado a palavra de Deus. Por isso que João disse logo no começo da sua carta, lá no capítulo 1, no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. O que João está querendo dizer? O que eu estou pregando para vocês não é ideia particular minha. O que eu estou pregando para vocês é aquilo que eu recebi do Senhor e agora eu estou trazendo para vocês, te anunciando. Agora no capítulo 3, no versículo 11, ele diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. E esse desde o princípio ele está fazendo referência não no início da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é isso. Ele está dizendo aqui, se referindo aqui ao início da igreja, ao início do ministério aqui nessa terra, ao início do evangelho. E qual é a mensagem que ele tem ouvido e pregado desde o princípio? Que amemos uns aos outros. De quem você acha que João aprendeu isso? Com quem? Jesus. Jesus disse, lá no Evangelho de João, o próprio João escreveu isso, no capítulo 13, versículo 34 e 35, as seguintes palavras: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mandamento do amor, irmãos, é antigo, mas conforme é dito aqui, também é um mandamento novo. Qual é a novidade do mandamento do amor? Amar como Cristo. Essa é a novidade. O amor é um mandamento antigo, mas ao mesmo tempo é um mandamento novo, se faz novo na pessoa de Cristo, porque nós devemos amar como Cristo nos amou. E aí mora o desafio da coisa, né? E aí mora a grande dificuldade. E é aí que mora o segredo de nós conseguirmos diferenciar um cristão de um não cristão. Porque só vai poder amar como Cristo amou quem experimentou do amor de Cristo. Entendeu a ligação? Essa é a diferença. Por isso que ele coloca aqui como sendo uma marca de um cristão verdadeiro. Só se você for um filho de Deus, você vai poder amar como Deus ama. É impossível você ser filho de Deus e não amar o povo de Deus. É o próprio Deus que produz no seu coração essa capacidade. Você lembra que nós já estudamos 1 Pedro? E eu sei que você lembra como se fosse hoje, de todos os estudos que nós tivemos em 1 Pedro, né? É claro isso, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, e aqui vem a ordem: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Eu não vou repregar porque eu sei que você lembra de tudo que eu disse, mas aqui ele está dizendo o quê? Tendo purificado a vossa alma, ou seja, uma vez que você foi salvo, uma vez que Cristo salvou você, uma vez que você experimentou do Evangelho, uma vez que você nasceu de novo. Como você nasceu de novo? Pela vossa obediência à verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Uma vez que você fez isso, tendo em vista agora o amor fraternal não fingido, não é algo que você tem que produzir artificialmente. Ele fala, a ordem vem: amai-vos de coração uns aos outros, como? Ardentemente. A palavra ardentemente, eknes, no grego, é uma palavra usada para descrever um músculo que ele é esticado até o limite da sua capacidade. Basicamente o que Pedro está dizendo aqui é que você deve amar o próximo até o máximo que você conseguir se esticar.
E tem gente que você tem que se esticar muito para amar, viu? Tem gente que é grandão assim igual eu, que você tem que esticar mais ainda. Tem gente que é pequenininho que não precisa esticar tanto, né? Eu não vou citar nomes aqui, tá em pé ali no fundo. Não vou citar nomes. Mas é uma realidade, irmãos. O que Pedro está dizendo é que nós devemos nos esforçar para amar. Não é naturalmente de nós termos esse sentimento, mas uma vez que somos salvos por Cristo, nós somos capacitados a amar. E esse amor exige esforço. Você tem que se esticar. Quando você percebe que não está sendo suficiente para cobrir, estica mais. Esse é o segredo para um casamento bem-sucedido, gente. É se esticar todo dia. Minha esposa não tem esse problema, mas essa é uma realidade. Você tem que se esticar todos os dias. Irmãos, comunhão é apresentado na palavra de Deus como ferro com ferro, se afia. O que significa isso? Sai faísca. Mas o que é necessário para ser mantido o amor? É que ele seja ardente, que você seja tardio em se ressentir, que você esteja pronto a perdoar, a ceder o perdão. Esse é um desafio grande, irmãos, que exige esforço. Por isso que João volta a falar aqui sobre o cristão verdadeiro, e ele é marcado por uma vida de amor. João apresenta vários contrastes na sua carta. João, ele gosta muito de apresentar luz e trevas, filhos de Deus, filhos do diabo. E aqui ele vai apresentar mais um contraste, quando ele diz que os filhos de Deus amam e os filhos do diabo odeiam. E 3 atitudes vão demonstrar se você ama ou se você não ama. Primeira atitude. 3 atitudes que demonstram sua falta de amor. Primeiro, o homicídio. E essa é a clara manifestação de falta de amor, quando alguém chega ao ponto de tirar a vida de um outro, do próximo. O assassinato, na verdade, é o resultado da falta de amor. Olha o que ele diz no versículo 12. Ele fala: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Agora vem o contraste. Lembra que eu falei que ele gosta de fazer os contrastes? Ele fala que nós não devemos amar segundo quem? Caim, que era do maligno e fez o quê? Assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Este é o nível mais baixo que um relacionamento pode chegar. Quando uma pessoa chega ao ponto de tirar a vida de outro. E essa é uma característica presente na vida daqueles que não conhecem a Deus. E João vai ilustrar a falta de amor que leva ao assassinato com a história de Caim e Abel. E eu sei que você já conhece essa história. Ambos foram chamados para oferecerem sacrifício a Deus. O que Abel toma para fazer como sacrifício? O seu rebanho. O que Caim toma para fazer como sacrifício? Aquilo que ele havia plantado. É interessante você notar, irmãos, que ambos aqui são apresentados como religiosos. Ambos estavam prontos a oferecer sacrifício. Aqui em nenhum momento é dito que Caim era ateu, não acreditava em Deus. Caim é logo filho de quem? Adão e Eva. Certamente estavam bem próximos de tudo que havia acontecido com Adão e Eva. Eles haviam ouvido toda a história da comunhão que Adão e Eva experimentaram com Deus e o pecado que havia causado. Sem dúvida, ele acreditava em Deus, ele sabia que Deus era o Criador, ele sabia que Deus era o Deus que se revela, ele sabia de tudo isso. Mas a sua religiosidade fica evidente quando ele está pronto a oferecer sacrifício a Deus.
Só que somente religiosidade exterior não é prova de novo nascimento. O mundo está cheio de religiosos. É em nome da religião que as maiores batalhas da história da humanidade foram travadas. É em nome da religião que um avião foi lançado numa torre, e nesse ano nós estamos completando aí 11 anos, 12 anos, sei lá. É em nome da religião que uma pessoa coloca um colete cheio de bombas e ele se explode num local público. É em nome da religião que a pessoa faz isso. Em nome da religião aparente, Caim estava pronto a oferecer sacrifício, mas ele queria fazer a sua maneira. Sem dúvida, Deus já havia dado ordens e estabelecido instruções de como ele deveria ser adorado, como deveria ser o sacrifício correto. A prova disso é que Abel chegou com o sacrifício correto. Caim apresenta aquilo que ele quer. E nós podemos ver que Caim não estava pronto a adorar a Deus como Deus requer a sua adoração. Ele mostra que a sua religião é falsa. Por quê? Porque ele não passa no teste do amor. Quando eles oferecem o sacrifício de Caim é rejeitado e o sacrifício de Abel é aceito. Como resultado disso, o que acontece no coração de Caim? Ele se ira contra o seu irmão. E segundo João diz lá na frente, por que ele se irou? Porque as obras do seu irmão eram justas e a dele má. Nós percebemos aqui que Caim era somente um mero religioso e não conhecia Deus, que a sua religião era falsa. Porque quando Deus lança para ele o desafio e diz: se você se arrepender, você será aceito. Mas se você não se arrepender, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. E ele faz o quê? Ele se entrega ao pecado. E como resultado disso, ele mostra que ele realmente era um filho do diabo quando ele tira a vida do seu irmão. E se você olhar, lá no versículo 12, é dito lá, que nós não devemos amar segundo Caim, que era de quem? Do maligno. Filho de quem? Do diabo. Caim mostrou quem era o seu pai quando ele assassinou seu irmão. É por isso que Caim matou o seu irmão, porque ele era um filho do diabo. Ele não era salvo, a sua religião era somente aparente. E a razão é porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Deus havia dado instruções claras sobre como deveria ser a adoração, mas ele rejeita a revelação de Deus. Ele rejeita a instrução de Deus e ele prefere seguir o caminho do seu pai, que é quem? Satanás. E ele tira a vida do seu irmão. Irmãos, o mundo que nós vivemos é assim. É um mundo onde o homicídio reina. Se você for olhar as taxas de homicídio no nosso país, elas são assustadoras, não é verdade? Quantos de nós saímos de casa e temos a certeza que voltaremos sem correr riscos? Irmãos, nós vivemos num mundo completamente ameaçador. Nós temos medo de usar o celular em público. Nós temos medo de passar no caixa eletrônico para pegar dinheiro. Nós temos medo de atravessar a rua até porque a gente não sabe o que vai acontecer. Nós vivemos num mundo onde o pecado reina. E como resultado disso, a falta de amor reina e o homicídio reina. E sabe, irmãos, a principal responsabilidade de qualquer governo deveria ser prezar e zelar pela vida. Se o governo conseguisse fazer isso, as outras coisas a gente se vira. Saúde a gente se vira. Educação a gente se vira. Mas quem tem a responsabilidade da segurança é pública. A palavra de Deus diz que o Estado ele tem a espada. A espada é para ser usada com justiça. Mas muitas vezes nós vemos que o pecado, a falta de amor tem sido tão grande na nossa sociedade,
que leva a índices assustadores de homicídio, como nós temos visto. E nós não devemos nos assustar com isso, porque na verdade é reflexo, característica dos filhos do diabo. E a Bíblia diz que o nosso mundo jaz no maligno. Segunda atitude que demonstra falta de amor, você fala, pastor, eu estou fora dessa, eu nunca matei ninguém. Né? E talvez você tenha lido esse texto e pense, pastor, então uma pessoa que matou alguém não pode ser salva nunca mais? Não, não é disso que ele está falando aqui. Quando ele fala sobre essa questão do homicídio, ele fala que ninguém pode ser homicida, ou seja, estar num ato contínuo, persistente de cometer o assassinato, ser um assassino constantemente e ser salvo. Isso é incompatível. Agora, a segunda característica que você fala, pastor, nesse teste aqui eu passei, eu não sou homicida. Mas a segunda atitude que mostra falta de amor e consequentemente é característico dos filhos do diabo é o ódio. Agora a coisa começou a complicar um pouquinho, né? Olha o que diz o versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si. É uma verdade, irmãos. A maioria de nós nunca matou alguém, mas já quis. Não é verdade? Vai falar que não. Talvez você nunca matou fisicamente, mas mentalmente confessa. O que ele diz aqui, irmãos, o que é apresentado por João, é que o ódio é o equivalente ao assassinato. Logo, pois, isso não significa que porque você nunca matou alguém fisicamente, que você não é um assassino. A única diferença entre o assassinato e o ódio é o ato de matar em si. Mas a motivação para alguém cometer um assassinato é a mesma. É o ódio, é a falta de amor. A única coisa que talvez te impediu de matar o seu próximo, que te impediu talvez de matar o seu irmão, seu marido, sua esposa, sua sogra, não, sogra não pode. O que te impediu de fazer isso, talvez não foi o amor, foi o medo de ser preso. Falar, se eu matar eu vou preso, então o prejuízo é maior, então deixa vivo aí, segue minha vida. Mas o ódio está lá, irmãos. O ódio está lá. E se fosse decretado que se você matasse, você não seria preso, meu amigo, meu dia vai chegar, né? 31 de dezembro, todo mundo pode matar quem quiser e não vai ser preso. O que ia acontecer? Uma carneficina. Mas aos olhos de Deus, irmãos, o ódio é o equivalente moral ao assassinato. Não deve pertencer ao nosso coração como cristãos. Olha o que as palavras de Cristo, que ele disse em Mateus 5, 21 e 22. Ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. E ele continua, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí você fala, pastor, mas já chamei de tolo, de burro, de um monte de gente. O que quer dizer com isso aqui? Essa palavra aqui no original é haka, que significa o seguinte, é um insulto desdenhado, que demonstra realmente que você não está nem aí para a pessoa, que você quer que a pessoa se exploda. Demonstração de falta de amor. E se você nutre esse sentimento no seu coração, alguém que você olha e fala, olha, não desce, pastor, não dá, eu não consigo. Se você não consegue, lembre-se que Deus nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. E você é grato por Deus por Ele ter te amado nessas condições, não é? E você me diz, eu não consigo amar. Se você tem essa atitude, você está sujeito ao fogo do inferno. Você está condenado por
odiar, mesmo que esse ódio não resulte em assassinato. Como eu falei, a maioria de nós nunca iremos assassinar alguém. Tomara que não. Mas além de sermos assassinos, os filhos do diabo, além de serem assassinos, os filhos do diabo são odiosos. Olha o que ele diz no versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por que não? Porque o mundo é dominado pelos filhos do diabo, e os filhos do diabo odiarão como seu pai odeia. Nós não devemos nos odiar, nos surpreender, nos espantar com o ódio que o presente mundo tem contra o cristão, contra a igreja de Deus, contra o salvo, porque o coração deles é possuído por Satanás, pelo pai da mentira. E foi o ódio que levou Caim a assassinar a seu irmão, simplesmente porque as suas obras, as obras de Abel eram justas e as obras de Caim eram más. Mas se por um lado, irmãos, o ódio revela o caráter do filho do diabo, o versículo 14 vai dizer que nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você não é filho de Deus se você nutre ódio no seu coração. E aí que é o segredo, é nutrir. O que é nutrir? Alimentar. Você está lá cultivando aquilo, sabe? Você está se degustando naquele ódio. Você já chegou a um ponto que você tem prazer em ter ódio daquela pessoa. Se você nutre isso na sua vida, você não é filho de Deus. Então João continua na sua argumentação, irmãos. E ele já disse que os filhos do diabo, eles são assassinos. Ele já disse que na segunda atitude deles é o ódio. E a terceira atitude que mostra a falta de amor é a indiferença. E aqui, irmãos, aqui a coisa começa a ficar feia. Nem todos os filhos do diabo são igualmente maus em suas ações. Nem todos são assassinos. Nem todos são movidos pelo ódio. Mas uma característica muitas vezes marcante na vida dos filhos do diabo é a sua indiferença. Olha o que diz o versículo 17. Versículo 17. Ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, isso é indiferença. É uma atitude marcante na vida de uma pessoa que não conhece o amor de Deus, que não nasceu de novo. Eles não estão prontos a servir, a se sacrificar, mesmo quando eles têm condições de fazê-lo. Porque uma coisa é quando você não tem condições, você vai falar: bom, se eu te der eu fico sem, então vamos no máximo dividir, né? Mas em alguns casos aqui o que está sendo dito é: você vê alguém padecer necessidade, mas você tem condições de suprir aquela necessidade, mas o que você escolhe fazer? Fechar os olhos. Isso é uma demonstração de egoísmo. E o egoísmo muitas vezes impera nas vidas daqueles que não são filhos de Deus. Se alguém, muitas vezes você fala: mas pastor, tem pessoas aí que não são cristãs, mas que são muito bondosas, às vezes contribuem até mais do que cristãos. Primeiro, isso não é uma regra, é uma exceção. Segundo, qual é a motivação por trás dessa contribuição muitas vezes? Em alguns casos, é para trazer uma acomodação da consciência. Fala: não, eu estou fazendo coisas boas, eu estou fazendo obras de caridade. Em outros casos, a pessoa está fazendo mesmo para se aparecer, sabe? Só para mostrar que está fazendo. Olha minhas obras como são justas. Olha como eu faço coisas boas.
Mas, irmãos, essa característica da indiferença, ela não está presente somente na vida dos filhos do diabo. Em algumas vezes, até nós, como cristãos, podemos viver indiferentes ao próximo. Nós precisamos lutar contra o egoísmo na nossa vida todos os dias, porque cada um aqui presente nessa noite quer que o mundo gire à sua volta. Cada um. Todo mundo aqui presente nessa noite quer ser servido, mas poucos estão dispostos a servir. Nós viveremos talvez em momentos onde nós vamos agir com indiferença, mas quando você reconhecer isso na sua vida, e se você é filho de Deus, arrependa-se, peça perdão, confesse o seu pecado e Ele está pronto para te perdoar. Mas se a sua vida é uma vida marcada pela indiferença, isso é uma evidência de que você não conhece a Deus, que você é um filho do diabo. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós iremos suprir as suas necessidades. No versículo 18 ele finaliza dizendo: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Os filhos do diabo, eles são homicidas, odiosos e indiferentes. Se essas atitudes são um hábito na sua vida, você não é um filho de Deus, por mais que você afirme ser. Não importa o que você diga, você no máximo é um religioso, e religião não salva ninguém. Os filhos do diabo, eles são indiferentes, eles não estão nem aí para os outros, eles não estão nem aí para a igreja de Deus, eles não estão nem aí para o povo de Deus, eles querem mais é que se exploda tudo, eles estão só preocupados com eles mesmos. Mas os filhos de Deus são marcados pelo amor. Isso não significa que eles amam perfeitamente. Não espere perfeição. Não ache que eu vou amar cada um de vocês com perfeição. Eu não espero que vocês me amem com perfeição. Vários momentos nós vamos pisar na bola nessa manifestação e demonstração de amor. Mas, quando nós somos filhos de Deus e falhamos, nós confessamos o nosso pecado, nós pedimos perdão e mudamos. O amor é a maior prova de que alguém é o filho de Deus. Que grande desafio, né, irmãos? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E sabe quando você vai demonstrar mais amor? Quando você estiver disposto a ir, a buscar a ovelha que está perdida. Agora no dia 13 nós teremos a programação lá na escola. E eu convoco cada crente da Igreja Batista Nova Vida a estar lá, para mostrar do amor de Deus que você experimentou um dia, para pessoas que nunca conheceram o que é o amor verdadeiro. Você vai ter essa oportunidade. Fala, pastor, mas eu não sei o que fazer isso, fazer. Só vá e peça para que Deus te use, e Ele vai te usar. É nesse ministério de discipulado que nós estamos desenvolvendo que você tem a oportunidade de demonstrar o amor. Quando você está pronto a ir e ganhar um, quando você está pronto a ir e guiar um, ensinar essa pessoa a caminhar na vida cristã, e quando você tem a humildade de seguir um, de se submeter àquela pessoa e aprender com ela através da palavra de Deus. Isso é manifestação de amor. E é isso que vai fazer com que as pessoas lá fora comecem a se questionar: puxa, eu não sei o que é, mas alguma coisa diferente tem naquele povo. Eu vou lá para ver o que é. E quando eles chegarem aqui, eles não vão entender nada de doutrina. Eles não vão entender nada de Bíblia, talvez. Mas eles poderão ver e ler a sua vida, se nela está presente o amor. E se tiver, irmãos,
é o maior meio de evangelismo que existe. É o método mais eficaz que existe. Incline sua cabeça, vamos terminar com uma palavra de oração. Pai, nós agradecemos a Ti pelo desafio da Tua palavra. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos capacite a cada vez mais amar como o Senhor amou. Ó Deus, nós somos tão falhos, nós somos tão egoístas. Muitas vezes nós deixamos, ó Deus, de demonstrar o amor que o Senhor demonstrou por nós, mesmo quando nós ainda éramos inimigos de Ti. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que possa nos ajudar a vivermos esse amor. Na verdade, nós sabemos que nós somos capazes, porque é o amor que o Senhor depositou e derramou nos nossos corações. E nós rogamos a Ti, ó Pai, para que, se nós tivermos pessoas aqui nessa noite que têm sido caracterizados por ódio, por homicídio, ou até mesmo por indiferença, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em seus corações e eles reconhecerem, ó Deus, que eles não conhecem o Senhor, que eles não são filhos Teus, e que eles possam se arrepender e se entregar ao Senhor, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu vou convidar o pastor Rudy, nós teremos alguns minutos onde celebraremos a ceia e depois vamos encerrar. Muito bem, neste momento eu quero convidar você que é membro da Igreja Batista Nova Vida a ficar em pé. Nós vamos fazer a leitura do nosso pacto, tá bom? Por gentileza, você que é o membro. Vamos ler juntos o pacto da igreja. E após a leitura, eu vou pedir para o irmão Rafael Laureano, que ele possa estar orando, pedindo a Deus que nos dê a capacidade de cumprir com os nossos compromissos, né? Conforme é dito no pacto, ok? Vamos ler juntos.
Poder assentar. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto, lembrando que nós vamos, neste momento, realizar a ceia. A ceia é sempre, nós sempre lembramos que é um símbolo, né? Uma representação, é um tempo para relembrar da morte do nosso Salvador. O pão simboliza seu corpo, que foi moído pelos nossos pecados, e o suco de uva da videira representa o seu sangue, que foi derramado por nós pecadores. Então, neste tempo, é um tempo de recordar esse grande sacrifício, e como foi pregado hoje, né, essa grande demonstração de amor, e nós devemos seguir esse exemplo, né, de nos sacrificar uns pelos outros. Então, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 11, os versos 23 até o 32. Versos 23 a 32. Diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, Paulo dá aqui a instrução, né, o passo a passo para nós realizarmos esse memorial, esse relembrar da morte dele. E nesse passo a passo, nessa instrução que Paulo dá à igreja, ele inclui aqui essa palavra de exortação, de confrontação, né? Que cada um de nós deve examinar a si mesmo, examinar o próprio coração, examinar a sua vida diante de Deus, e se houver algo que o impeça, algum pecado não confessado, algum pecado ativo em sua vida, ele recomenda que você não participe, né? Não tome parte na mesa do Senhor, para que você não atraia sobre você, sobre a sua cabeça, o juízo de Deus. Então, neste momento, eu quero que os irmãos usem esse período, vamos dar alguns segundos para você fazer essa oração silenciosa e confessar algum pecado, se preparar para poder participar da mesa. Se é algo que não tem como resolver agora, então prive-se, né? Evite essa participação, mas não faça disso algo recorrente. Ao acabar a ceia, né, ao acabar o culto, procure a solução para esse problema, para que na próxima oportunidade você possa participar de maneira digna, né, e não atrair sobre sua cabeça o juízo do Senhor. Então, neste momento, vamos ter uns minutos de silêncio. Enquanto isso, os diáconos vão estar chegando. Por favor. Senhor Deus, Pai eterno, somos gratos, Senhor Deus, a cada dia pela salvação em Cristo, Senhor Deus, e nos faz, Pai, cada dia digno, Pai, de participar da Tua ceia, dignos de louvá-lo melhor, Senhor Deus, reconhecer, Senhor Deus, esse tão grande sacrifício na cruz que o Senhor fez por cada um de nós, Senhor Deus. Seja essa igreja, Pai, ciente, e que peçamos, Senhor Deus, ajuda cada dia Teu Santo Espírito para andarmos nos Teus caminhos, Senhor Deus. Também peço, Senhor Deus, que pessoas que aqui chegaram sem Cristo, Senhor Deus, possam ter a certeza, Pai, ainda essa noite, Pai, que se morrerem sem Cristo, Pai, podem estar correndo o risco de passar a eternidade longe do Senhor, Pai. Corre esse risco, mas que, sim, entregando ao Senhor Jesus Cristo nesse momento, Pai, também terá eternamente
a vida ao lado do Senhor Jesus Cristo, Pai, ao lado dos salvos e num local de glória, no local que não sabemos descrever, Senhor Deus, mas é o melhor lugar, Senhor Deus, que possamos passar a eternidade, Senhor Deus. Por isso nós somos gratos pela o teu sacrifício naquela cruz e agradecemos sempre, Senhor Deus. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Senhor Deus, e nos dá uma vida que cada dia possamos ser parecidos com o Senhor Jesus Cristo, Pai. É no nome eterno e glorioso do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Enquanto cantamos, eles vão distribuir o pão, tá bom? Vamos dar. Antes de fazermos a leitura, tem alguém que foi esquecido? Alguém foi deixado para trás? Não? Ok. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Portanto, em memória de Cristo, podeis participar. Neste momento, o irmão Luciano vai agradecer pelo suco da videira, que representa o sangue de Cristo. Oremos. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Senhor, pela tua palavra que hoje nos foi pregada, pelos teus ensinamentos e alertas, ó Pai. Agradecemos por essa igreja que a cada dia tem
proclamado, ó Deus, o Teu Evangelho da salvação. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia na Tua palavra, em meio a esse caos, Senhor, que o nosso mundo vive, mas o Senhor tem sido fiel conosco, e que a cada dia, Senhor, nos ajuda realmente a demonstrar o Teu amor para com o nosso próximo, demonstrando aquilo que o Senhor fez um dia na cruz do Calvário por cada um de nós aqui, ó Pai. Obrigado por hoje participar da Tua ceia, também o suco, ó Deus, que representa o Teu sangue derramado, Senhor, na cruz, o sangue que nos reme do pecado, ó Pai, que nos salva, que nos aproxima do Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos permitiu o privilégio, ó Deus, de um dia entregar nossas vidas ao Senhor e poder participar, ó Pai, não só dessa mesa, mas um dia participar na mesa do Senhor também no céu. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Amém. 185, seja bendito. Muito bem, mais uma verificação. Alguém pulou? Não? Ok. Verso 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, em memória do nosso mestre, podeis participar. Neste momento, enquanto cantamos uma música, os irmãos vão recolher os cálices, tá bom? 196 aqui,
Muito obrigado, poder assentar. E nós temos só que passar alguns avisos. Eu quero lembrar os irmãos, ou avisar os irmãos, quarta-feira provavelmente teremos um pregador especial. Não sou eu. Mas o missionário que está passando pelo Brasil, o pastor Divino, provavelmente ainda não está acertado 100%, mas nós queremos ter ele aqui quarta-feira. Ele já está voltando para Moçambique, então seria a última igreja que ele visitaria e passaria o relatório. Teria um tempo, né, de transmitir o que Deus tem feito ali no ministério dele, ali em Moçambique. Então eu convido você, mesmo sem ter a certeza, de colocar o alvo de chegar na quarta-feira para orar, mas também, quem sabe, poder ouvir aí as boas novas da obra ali em Moçambique, através do pastor Divino, tá bom? Então, quarta-feira, faz um esforço extra para chegar. O pastor Rodrigo pediu para lembrar também a reunião com os casais após o culto. Encerrando aqui, tem o chazinho lá, 10 minutos no máximo, sobe para ter essa reunião. Sim, Ulisses? Só lembrando que para conferências de casais tem berçário e programa para as crianças. Ótimo. Pode colocar o seu nome na lista aí. Então, berçário para as crianças é realmente uma bênção, né? Você pode ir, ficar tranquilo. Pablo? É que eu queria estar pedindo para pedir oração e terça-feira eu vou fazer a cirurgia dele. Ok, então. Ok. Orar pelo nosso irmão Pablo aí, o futebolista aí. Acabou ganhando não um jogo, mas um machucado aí. Então estaremos orando sim, irmãos, ore pelo Pablo para que tudo corra bem na cirurgia. Mais algum aviso? Quarta-feira, então tudo certinho. Vamos encerrar com uma palavra de oração, oremos. Pai amado, desde já nós agradecemos ao Senhor por tudo que foi feito nesse dia, tanto na parte da manhã quanto agora, ó Deus, à noite. Obrigado por sua palavra que fala aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a exercitar o amor que temos recebido de Ti, que possamos seguir o seu exemplo, como foi representado aqui. O Senhor nos amou até a morte, essa morte tão cruel, tão vergonhosa, mas o Senhor pagou o preço, porque nos amou até o fim. E o Senhor ainda nos ama e tem nos sustentado, ó Pai. Nos ajuda a refletir, a reproduzir esse mesmo amor uns pelos outros, ó Deus. Abençoa a nossa semana. Pedimos pelo Pablo, por essa cirurgia. Ó Deus, também eu suplico ao Senhor que essa semana seja toda para a honra e glória do seu nome, que na quarta-feira possamos ter o privilégio de ouvir o missionário aqui, que o Senhor nos dê a graça e o privilégio de ser também, ó Deus, verdadeiras testemunhas durante o nosso tempo aqui nessa terra, durante a nossa semana, nosso trabalho, no meio da nossa família, que possamos evidenciar, Deus, que de fato somos filhos teus, ó Deus, que somos realmente verdadeiras almas transformadas por tua palavra, ó Deus. Não nos deixa ficar no comodismo ou sentir vergonha do Evangelho, mas que nós possamos ser autênticos e cumpridores, ó Deus, daquilo que o Senhor tem pedido a nós, que é viver para a sua glória, Pai. Obrigado por tudo que foi feito aqui esta noite, é em nome de Jesus que nós oramos e pedimos e agradecemos. Amém. Amém, uma boa noite, até mais.